Bom dia, gente. Bem-vindo todos. Gostaria de agradecer muito o Matheus pela presença hoje, por ter aceito o nosso convite. Agradecer a todos os participantes, todo mundo que se inscreveu. Bem, hoje nós finalizaremos nossa série de conferências virtuais do segundo semestre de 2021, do nosso curso de pós-graduação em Design Paramétrico em Arquitetura da PUC Minas. E nosso conferencista de hoje é o arquiteto Matheus Sartori. O Matheus, ele é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e designer computacional pela Universidade Politécnica da Catalunha. O Matheus trabalhou como assistente de laboratório no Fab Lab do Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha e como arquiteto júnior no escritório barcelonês External Reference, especialista em desenho paramétrico e técnicas de fabricação digital. Agradeço novamente a participação do Matheus e passo a palavra a ele. Matheus, obrigada novamente e boa apresentação. Obrigado. Bom dia a todo mundo, buenos dias, acordar cedo, aqui já é 13h. Obrigado, Hugo, obrigado, Marina, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acho que a gente tem que compartilhar ideias, projetos de brasileiros, mesmo não estando no Brasil. Então, eu vou apresentar hoje uns projetinhos, algumas coisas que eu fiz desde que eu comecei a estudar desenho paramétrico. E é isso. Vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver. Estão vendo direitinho tudo? Tá. Certo, então. Bom, a ideia hoje é fazer uma aulinha, assim, uma conversa bastante informal. Não quero que seja muito técnica, nem muito maçante, meio que também um pouco para inspirar as pessoas, assim, mostrar outros lados do desenho paramétrico. Então, enfim, a Marina já falou um pouco de mim. A minha linhagem, assim, como arquiteto, ela não é tão linear, assim. Eu faço bastante coisa que é colaborativa, bastante projetos com artísticos ou acadêmicos. Então, também tem esse lado bastante multidisciplinar que eu trabalho, que eu vou apresentar alguns projetos sobre isso. E, enfim, também eu vou falar um pouco de uns projetos que eu fiz no escritório aqui de Barcelona, algumas coisas que eu comecei a explorar quando eu estava no Fab Lab, e algumas coisas pessoais que eu comecei a fazer no Brasil e depois também no mestrado. Eu vou me passar de uma ordem cronológica. Eu separei 8 projetos. Enfim, se for muito, dá tempo no que for, mas eu separei alguns que eu achava interessante, alguns eu vou me manter mais, falar mais, outros menos. Mas, basicamente, vai ser isso. Se vocês quiserem, por favor, tiver uma dúvida, pode interromper no meio, não tem nenhum problema. Quero que seja algo mais informal. Ou se quiserem no final também conversar. Vai ser, basicamente, um pouco eu falando um pouco dessa minha trajetória de crescimento ainda, porque ainda está em crescimento do desenho paramétrico e de técnicas de fabricação digital em projetos que eu fui aplicando aos poucos e conhecendo conforme desde que eu cheguei aqui, foi em 2017, isso. Enfim. Daí eu vou começar, então, falando um pouco desse projeto que chama Maria Fumaça. Foi meu TCC, meu trabalho final da faculdade da URGS. Eu quero mencionar esse projeto, principalmente, que foi mais ou menos o início de tudo, porque eu vinha de uma faculdade bastante assim, modernista, bastante tradicional, com uma base e uma fundamentação super forte. Então, no TCC, eu tentei trazer um pouco de ferramentas computacionais para me interessar. E foi a partir disso que eu tive vontade de fazer o mestrado e que levou as coisas a onde foram hoje. Então, esse projeto, basicamente, o mais interessante desse projeto é a cobertura. É um projeto na Serra Gaúcha, que ali existe a Maria Fumaça, que é uma estação de trem a vapor antiga que está em funcionamento e é de uso turístico. Então, a minha ideia era, eu fiz toda uma análise urbanística, mas a minha ideia, em geral, era utilizar esse sistema, esses trilhos, para fazer um transporte público entre as cidades, um VLT. E essa cobertura era basicamente
o aspecto estético que unificava tudo. Então, aqui mostrando um pouco o processo criativo, eu tinha esse terreno, onde já existe a Maria Fumaça, onde já tem 2 prédios históricos, onde eu ia aplicar a estação de trem, LT, para criar esse hub de transporte, esse hub também turístico, porque eu queria também enfatizar um pouco nessa coisa turística da Serra Gaúcha, que tem com a produção do vinho, que tem também com a tradição, com preservar essa cultura italiana. Então, mais ou menos, esse foi um pouco como foi surgindo o projeto, em termos de respeitar um pouco o patrimônio, que existem já 2 edifícios. Depois, um pouco, todo esse programa de necessidades eu abrangi nessa grande estrutura. Também essa estrutura ela foi pensada de uma maneira que tivesse uma relação com conforto térmico, então que tivesse alguns espaços para ter circulação de vento, tanto vertical e na horizontal, que tivesse também uma orientação solar. Então, aí vem um pouco também a ajuda das ferramentas computacionais em termos da panelização, de conforto térmico, e também criar um microclima com vegetação nesse espaço interior. Então, aqui mostrando um pouco a axonométrica geral desse projeto. Então, dá para ver que essa cobertura toda, ela teve um trabalho de tentar entender como funcionava a panelização. Foi, assim, muito, muito básico. Foi o início de tudo. Eu lembro que eu acho que eu usei 2, 3 componentes. Então, é interessante também mostrar que começa de algo muito pequeno e depois vai evolucionando, sabe? Esse foi meu primeiro projeto. Eu estava num ambiente que talvez eu não era tanto estimulado, mas eu consegui encontrar uma orientadora que tinha uma vontade de me ajudar e estava aberta. Então, eu fui, assim, tentando ver o que eu podia fazer com o que eu tinha nas minhas mãos. Então, basicamente, a ideia era ter essa estrutura treliçada metálica, seccionar em termos de painéis translúcidos e painéis opacos, então onde precisaria entrar mais luz e ambientes que precisariam mais claridades e outros ambientes que não precisariam tanto. Depois fazer um jogo assim um pouco pixelado desses painéis e, obviamente, na construção da estrutura foi muito mais fácil com Grasshopper, com essas ferramentas, do que se eu tivesse que fazer com modelagem tradicional. Então, aqui algumas fotos mostrando, uns renders mostrando como foi a ideia geral, que era essa cobertura abrangendo todo esse espaço, criando também espaços abertos, espaços de paisagismo, espaços públicos. Aqui desde dentro, desde a plataforma de embarque, então também tem uma sensação de bastante claridade, de vontade de estar dentro desse espaço. É bastante mais interessante de estar, por exemplo, num trem ou num metro underground, por debaixo da terra, então tem uma vida um pouco mais interessante. Aqui uns espaços para chegar na plataforma, onde teria alguns comércios locais, a catraca, onde teria que fazer um embarque. E aqui também eu pensei num lado assim, de fazer, para atrair um pouco da cultura local, fazer uma feira e um comércio local, das pessoas que moram ali, que trabalham ali, então trazer um pouco dessa cultura italiana, de origem, de produtos locais, de vinho, de bodega, de vinícola, do que for local. Então, aqui mais uma imagem também, com um bar, obviamente, para movimentar essa região, porque é uma região bem central assim na cidade, então é bastante importante essa região. Hoje em dia é puramente turística, mas eu queria trazer esse lado do transporte público para fomentar realmente o transporte entre as cidades, porque ali na Serra, basicamente, todo mundo anda de carro ou ônibus e não existem outras alternativas de meio de transporte. Então, a ideia era mais ou menos essa. E daí, depois disso que eu fiz esse TCC, passei, tudo certo, pensei, o que eu faço na minha vida agora? Eu gostei muito de usar essas ferramentas, tenho que explorar. Então, comecei a aplicar para mestrado para todo mundo, assim, eu apliquei acho que para 15 mestrados. Na época não existia essa pós, graças a Deus existe hoje em dia, com certeza eu teria feito se não tivesse existido antes. E acabei vindo para Barcelona. Acabei vindo para o mestrado de Parametric Design and Architecture.
Fui à segunda edição também, era um mestrado bastante novo, assim, uma pós nova. Então, eles estavam ainda experimentando, vendo que estava dando certo. É sempre um work in progress, então é uma coisa que os alunos vão aprendendo juntos, são temas novos, ver o que funciona melhor, o que não funciona. E para mim, o que eu mais gostava desse mestrado é que no primeiro semestre tinha essa cadeira de Digital Fabrication, fabricação digital. E era separado em 2 módulos. Um dos módulos se trabalhava com fabricação digital em 3D, então tinha que produzir algum elemento com certas normas e certas restrições que eles davam com a máquina CNC. Então, e o outro era com a máquina laser. Vou mostrar esses 2 projetos que eu produzi no mestrado. Esse daqui foi individual, que se chama Topo, baseado na topografia. Esse foi o modelo final que eu produzi. Foi feito com um volume de espuma de alta densidade, e eu basicamente me inspirei em topografias de picos altos, de montanhas, criei um script e apliquei em linhas para que fizessem o corte assim, e criassem essa estética de topografia. Um pouco como foi o processo, foi bastante simples também. Eu criei essa topografia no Grasshopper, depois eu como uma superfície, depois eu transformei em mesh, e daí quando transformo em mesh, é possível extrair as linhas tanto no eixo X como no Y, e daí para fazer o corte na CNC, na fresadora, eu peguei só uma linha e basicamente fui cortando assim de um eixo para o outro. E dos objetivos desse projeto é tu tinha uma caixa de 10 por 10 dessa espuma de alta densidade e tu tinha 10 minutos para cortar na fresadora. Então não podia ser algo também muito complicado, tinha que ser algo que fosse otimizado de tempo e que o resultado estético fosse interessante. Então no final eu acabei usando só essas linhas, essas são as linhas que eu utilizei para fazer o corte. Então foi, assim, em teoria, bastante simples o produzir elas, mas tem toda uma história de inspiração e depois eu fui explorando outros elementos que agora eu vou mostrar. Então, essas foram as linhas que foram aplicadas. Então, basicamente, com o RhinoCam, a gente simulou tudo isso. Aqui dá para ver que era como é que chama? A prancha da máquina, assim, toda a área onde pode cortar. E cada caixinha era uma caixinha do aluno, então foi feita tudo numa tarde, enfim, que foi cortado tudo de uma vez. E tinha 10 minutos, tu tinha o teu espaço, tinha essas restrições e tinha que criar um efeito que fosse interessante. Não tinha muitas regras, mas tinha essas limitações de tempo e de otimização do corte. Então, aqui tem o volume inteiro, em vermelho, que mostra todo a espuma. Depois, essas linhas que foram cortando pouco a pouco até chegar no resultado. Aqui, então, mostrando um pouco como foi esse processo da máquina e alguns outros exemplares de alunos. E foi muito interessante, porque foi a primeira vez que eu vi uma máquina dessas, que comecei a me interessar também em fabricação digital. A gente não chegou a utilizar a máquina, mas ao menos tinha alguém ali auxiliando, e a gente foi aos poucos tomando coragem para entender e ver como funciona também essa máquina. E o interessante também da CNC é que, da mesma maneira que quando tu faz um script, tu tem os parâmetros, e mudando um parâmetro, tu muda toda a estética ou faz várias variações do mesmo exemplo. Com a CNC, se tu muda o toolbit, a cabecinha, pode gerar várias variações só com o mesmo script. Então, por exemplo, se eu usar essa do meio, eu vou ter um efeito muito mais diferente que se eu usar essa delicada. Então, o formato geométrico da cabeça e o tamanho também muda muito o resultado final. Então, tendo o mesmo script com diferentes cabeças, se cria diferentes resultados. Eu não tive a oportunidade de explorar isso, mas é algo interessante de se ter em conta, porque o resultado muda bastante. E daí, depois de tudo isso, a gente fez uma exibição na faculdade, todos os projetos. Ficaram bastante interessantes. Teve projetos que exploraram fractais, ou exploraram cubos, enfim, foram um pouco de tudo, Voronoi. Foi bastante... sempre esse momento é o momento mais legal de socialização, de estar fazendo comentários, de ver o que poderia ter sido melhor. Então, esse foi o resultado final.
E a partir disso também eu comecei a me interessar um pouco, não foi pedido isso do exercício, mas eu comecei a me interessar um pouco na exploração estética dessa superfície. Então, como que quando eu girava esse painel, conforme a luz, o ângulo da luz, conforme criava vários estímulos e estéticas diferentes. Então, era muito interessante também essa ideia de girar, de ter essas montanhas que vão mudando de forma. E eu fui explorando assim, eu por conta. E eu acho muito interessante que, assim, não cheguei a fazer nada, mas, por exemplo, isso teria uma aplicabilidade que poderia ser um módulo de uma parede, poderia ser um foro de um teto, e teria várias aplicações, até aumentar a escala. Acho que isso é muito interessante quando a gente trabalha com design computacional, a escalabilidade das coisas. A gente faz algo que, às vezes, é pequenino, mas no momento que escala ou diminui, ou faz um anel, alguma coisa, muda completamente, mas ao mesmo tempo mantém essa essência do desenho. Então aqui eu estava explorando, e aqui também mostrando um pouco o aspecto final dessa caixinha, desse painel. E daí o outro exercício que a gente fez dessa classe era técnicas de fabricação digital em 2D, então no corte a laser. Aqui foram divididos em grupos e cada grupo tinha a sua técnica, tinha que utilizar um tipo de panelização baseado numa forma que eles nos davam e, enfim, travam resultados bastante diferentes, mas tentando manter a forma original mais óptima possível, que fosse mais parecido com a forma original. Sempre formas complexas com curvatura dupla, então que tem uma dificuldade geométrica e uma complexidade geométrica para ser mais difícil e ser o interessante esse processo. E daí a forma que eles nos deram no nosso mestre foi um dumpling cycler, que é um donut mais irregular, assim, torus, que é um pouco mais irregular e muda de perfil conforme vai mudando, então parece quase um anel, enfim. E esse foi o modelo que o meu grupo produziu no final, que era basicamente oriented triangular threads, que seriam tiras triangulares, e a gente tinha que dar o foco na orientação delas. Na orientação delas, no tamanho dos triângulos, no ângulo dos triângulos. Então, esse era o nosso foco de pesquisa. Então, inicialmente, o que a gente fez, a gente criou 3 meshes diferentes para chegar no dumping cycle, no dumping. Então, a gente fez uma mesh que basicamente foi mais manual, assim, que a gente construiu linha por linha e depois fez a panelização com triângulos. Outra que a gente fez uma isotropic mesh, que é uma mesh mais regular, e os triângulos eles são mais do mesmo tamanho, são mais similares. E a outra, a anisotropic mesh, que é mais irregular. Então, a partir disso, a gente conseguiu também fazer algumas análises iniciais de singularidade, dos vértices, das caras de cada triângulo, para mais ou menos nos situar e saber onde a gente podia chegar. Depois disso, então, a gente começou a analisar a parte das tiras, de verdade, que é o one row, que a gente tem que pegar essas tiras e desmembrar elas e deixar elas planas. Então, a gente utilizou 2 plugins para fazer esse método com essas 3 iniciais, que foram o Fox e o Ivy. Cada eles trabalham de uma maneira diferente, então a gente queria ver o resultado. Então, a gente começou fazendo essa análise do tamanho das tiras e da média total. Em teoria, no início, quando a gente pensava, quanto as tiras maiores a gente tem, a gente vai ter que cortar menos, então vai ser mais óptimo. Mas, no final das contas, a gente percebeu que o ideal eram tiras do mesmo tamanho, mas que sejam medianas. Então, que também mantém uma estrutura mais sólida do coisa. Tiras muito pequenas normalmente não eram boas e muito largas atrapalhavam, às vezes, a curvatura. Tem aqui mais análises que a gente fazia de ângulo, média de triângulos por tira, vários tipos de análises que são um pouco mais técnicas, que eu não vou me adentrar tanto, mas que no mestrado eles eram bastante focados nisso. Eles se focavam bastante em otimização estrutural, de mesh, de fabricação.
E, no final, também a gente fez uma análise dos nesting, que era pegar a prancha onde a gente ia cortar e ver qual que das opções utilizava melhor o espaço, por exemplo. Quando uma tira é muito grande, provavelmente ela pode fazer com que a utilização do espaço não seja tão boa, ou seja muito curvada. Então, no final, depois de todas as análises, a gente escolheu um baseado nos fatores que a gente achava mais óptimos, e daí a gente produziu isso daqui. Uma produção bastante simples, assim, com grampo, com máquina laser. A gente tinha uma máquina laser muito simples no laboratório, cortava com plástico e foi montando à mão. E também daí eu tentei começar a explorar um pouco também como essa superfície se demonstrava de dentro, como tivesse uma estética, que a gente podia entender essas tiras triangulares também de uma maneira mais arquitetônica e não só de otimização. Daí eu fui explorando, tirando fotos, ver que tipo também até as uniões que a gente faz, ela te dá uma estética assim meio rugosa. Essas uniões foram super simples, um flat assim que a gente grampeava e sem muito problema. Daí também foi um momento que assim eu não tinha nenhuma experiência, então desde o início foi bastante assim, intenso para mim aceitar o Grasshopper. Era muita informação, era informação muito técnica que eu nunca tinha visto, mas com o tempo a gente foi se acostumando, foi entendendo também como se organizar mentalmente, o modo de pensar, de produzir, de modelar é totalmente diferente. Daí foi criando um monte de arquivo, um arquivo só para mesh, um só para análise, um para fabricação, outro só para metrics, e outro só para visualização. E assim, com um pouco de ordem, as coisas foram assentando, assim. E no final desse projeto, daí tinha que apresentar dessa maneira, tinha que fazer um painel, assim, um pouco um painel de iniciação científica, falando também um pouco de como funciona a técnica, das análises e das conclusões do state of art, essas referências. E daí a gente apresentava e meio que funcionou assim esse primeiro semestre. Daí aqui a exibição também de todos os projetos apresentados, dos grupos. Teve vários que fizeram com hexagons, fizeram com origamis, outros também fizeram com triangulação, mas o foco deles era focar na singularidade. Então, eles pegavam uma singularidade e deixavam ela fixa e depois faziam um remeshing conforme isso. Teve quads, vários tipos. E o interessante também desse projeto, ao menos dessas duas imagens, é mostrar um pouco que as ferramentas computacionais, elas conseguem chegar muito, muito parecido com a realidade. Assim, elas realmente, a direita é uma foto e a esquerda é o digital. Então, tem essa coisa de realmente que a veracidade não é igual, mas chega muito próxima do que vai ser construído. Isso é uma ferramenta para desenhador e arquiteto sensacional. Aqui a exibição, o momento que a gente mais contraído também, a gente mostrava, falava, e participava um pouco mais de uma maneira mais social, via que podia estar melhor, o mesmo que a gente fez com o outro. Daí, no outro semestre, esse mestrado também, como eu falei, ele era bastante técnico, bastante focado em otimização. Eles também focavam muito em estruturas leves, então, muito em grid shell, em elastic grid shell. Eles queriam otimizar estruturas leves, com tela tensionada. Ao menos meu semestre foi assim. E a gente fez um projeto em grupo, em toda a turma, que era desse mini pavilhão de uma elastic grid shell. Esse pavilhão ele começou com um workshop da Cecily Brand Olsen, que é a criadora do plugin do K2 Engineering. Os nossos professores já tinham nos mostrado um pouco o Kangaroo, para ensinar o Kangaroo Engineering, o K2 Engineering, ela veio, nos explicou tudo, como funcionavam as análises, como a gente podia também entender que aquele pavilhão não ia voar, não ia se destruir. Daí, esse foi o modelo, basicamente, que a gente criou. Esse foi o resultado final digital. E vamos falar um pouco também de como foi o processo, rapidamente. Teve um momento de discretização, onde a gente põe tudo no plano, faz as barras, faz as uniões, põe tudo isso conectado no Kangaroo, como tem que conectar, e depois faz o bending, o relaxation. Então, esse foi bastante simples. O interessante também é que
ao invés de ser só um retângulo e ter 4 pontas, a gente cortou as pontas, então ficou com 8 apoios, então permitiu que tivesse mais flexibilidade nas barras e que também tivesse mais pontos de fixação. Aqui mostrando, então, um pouco o form finding dessa grid shell, que é bastante simples, mas que eu acho que para iniciar no Kangaroo é bastante bom, porque se entende muito fácil. Então, aqui um pouco a simulação do Kangaroo. Depois, então, a gente, com o K2 Engineering, a gente começou a analisar algumas coisas estruturais, como o desplaçamento da carga. Então, a gente fez alguns testes, ver em quais pontos era mais débil a estrutura. Então, aqui a carga ela está basicamente no meio aqui. Então, a gente também fez isso fisicamente, a gente pendurou e também depois fez uma comparação, que foi essa. Então, a gente fez a comparação de como tinha dado o K2 Engineering, que está em amarelo, e depois as análises físicas em cinza. Foi bastante parecido, então chegou assim, aproximou bastante bem. Não foi exato, mas foi um primeiro teste. Depois análises estruturais também, como o momento fletor, então onde essa barra, eu esqueci de falar, desculpa, mas essa barra era uma barra de vidro, então de fibra de vidro, então é uma barra com bastante capacidade de bending, então aqui mostrava exatamente as barras que estavam sendo mais afetadas, normalmente eram as que estão no perímetro, elas fazem a curva maior, e forças axiais, tração e compressão, mostrando também um pouco essas análises. E eu acho que se eu tivesse, por exemplo, essas ferramentas na época que eu estava na faculdade, talvez na época eu me sentiria muito mais seguro para poder fazer essas análises na estrutura que eu fiz no meu TCC. Acho que as pessoas, às vezes, no Brasil, têm um pouco de medo dessa nova tecnologia porque eles não entendem e não veem, por exemplo, a análise assim, que isso funciona, que isso pode ser construído, tem análises estruturais. Então, no momento que a gente faz ela, a gente se sente muito mais seguro para continuar. Então, isso é bastante interessante, assim, no meu aprendizado nesse pavilhão. E daí a gente parte para a fabricação. Então, a gente identifica todas as barras, os tamanhos das barras, as conexões. Bastante simples. Aqui, 2 tipos de barras. E depois onde ia cada conector, os distanciamentos. E daí a gente foi para a montagem. A montagem foi bastante assim low-tech, digamos, não utilizamos nenhuma máquina, utilizamos só a força braçal de todos os alunos da turma. A gente primeiro botou tudo num grid embaixo, assim, conectado com os conectores direitinho. Depois unificou com as extremidades aqui umas cintas e depois a gente foi amarrando ela conforme ia fazendo o momento de bending. Daí, aos poucos, a gente foi fazendo força nas pontas, até chegar alguém no meio segurando, obviamente, e a pessoa com a cinta ia apertando, 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 até ficar na forma que a gente queria. Daí a gente montou isso no pátio da faculdade, daí a gente pensou, tem uma colina aqui do lado, vamos pôr esse pavilhão aqui na colina. E a gente tentou, porque era muito leve, tinha, sei lá, 60 quilos, 65, acho, quilos, tipo, super leve. Daí a gente foi tentar, tinha uma barreira de vegetação assim. Daí, no momento que a gente foi, virou tudo. E, na verdade, isso foi muito interessante também, porque, de alguma maneira, a Grid Shell se transformou numa deployed structure, uma estrutura assim, que é facilmente como um leque, assim, que pode ser muito fechada facilmente. Então, demonstrou também uma boa capacidade de transportabilidade, sabe, de ter um vão bom, interessante, e ao mesmo tempo ser muito leve e transportar. Foi um incidente que foi bastante feliz no final, daqui mostrando que como se uniu tudo, mas daí, obviamente, depois teve que montar de novo, porque a gente queria erguer ela direitinho, e subiu a colina que tinha ali do lado da faculdade.
Daqui mostrando um pouco os conectores. Esses conectores também foi algo assim muito improvisado. Eu acho que chamam swivel connectors, não sei, não lembro como é em português. Mas basicamente é dois anéis que vai apertando. Não pode apertar muito, obviamente, porque senão a barra não aguenta, tem que ter uma certa flexibilidade. E foram, assim, algo bastante improvisado, low-tech, mas que funcionou super bem no final. E daí que a turma, com o projeto, todo mundo feliz. Então, na colina, a gente pôs um banco embaixo, tentou dar um aspecto assim, interessante. Foi bem interessante esse workshop. E depois desse workshop, eu não vou mostrar hoje, mas depois desse workshop, cada grupo desenvolveu o seu pavilhão. E o projeto final do mestrado, em grupo, foi produzir 3 pavilhões. Então, esse meio que foi o início, a base, para depois a gente continuar e fazer a nossa proposta. Daí, quando eu estava também trabalhando ali, fazendo mestrado, eu comecei a trabalhar na IAC, ali no Fab Lab da IAC. E daí, ali, eu comecei realmente ter como eu posso dizer, um hands-on approach. Eu comecei a trabalhar com máquina, eu fui o lab assistant dos estudantes, então eu estava entendendo as necessidades deles. Comecei a trabalhar com máquina laser, com CNC, porque no mestrado a gente tinha, mas não tinha muita infraestrutura. Na IAC tinha bastante estrutura, tinha robôs, enfim. Eu comecei, assim, a me interessar muito por fabricação digital. E daí eu conheci algumas pessoas, alguns professores dali, e eu comecei a fazer alguns tipos de colaborações acadêmicas, artísticas, assim, um pouco de tudo. E uma delas foi essa, que é o Topological Bodywear, que é um projeto de pesquisa coordenado por Marcia Zad e Mohsen Marzad, que são 2 professores da IAC. Basicamente, é uma investigação no tema de Non-Developable and Complex Manifold Structures. São essas estruturas de complexidade geométrica com dupla curvatura que não podem ser desenroladas só de uma direção. E a gente aplica isso para um âmbito assim, um pouco mais artístico, um pouco mais de investigação e um pouco mais de moda também, quase. Mas é uma coisa assim que conecta a tecnologia com arte. Então, a ideia, basicamente, é criar um catálogo de formas, de wearables, que a gente chama, de formas que a gente pode vestir, que tenham algum tipo de conexão com o ambiente exterior, com as outras pessoas e com o próprio corpo. Porque a gente vive numa cidade, que é a nossa estrutura, depois vive numa casa, que é a nossa estrutura, e a outra estrutura mais próxima do nosso corpo é a nossa roupa. Então essa ideia de criar uma estrutura para o corpo mais arquitetônica vem disso. Então, a gente se inspirou muito em minimal surfaces, nessas conexões de como a gente podia conectar com outras pessoas, com o ambiente, e foi explorando. Foi assim, é um work in progress, que tem bastante exploração, tem bastante, não tem uma meta assim muito óbvia, mas é uma investigação que continua. Então, aqui foram alguns catálogos de algumas formas que a gente foi explorando, entendendo como se podia conectar, criar espaços. E era isso que eu resumi agora. A ideia é desse espaço perto do corpo, íntimo, que tenha uma escala arquitetônica, que também te restringe assim, o movimento um pouco, que te dá um pouco de... que não deixa tu se movimentar de uma maneira tão óbvia. E eu acho que ficou muito evidente, talvez, esse projeto depois foi feito. Comecei a participar dele em 2019, daí, quando chegou o Covid, ficou muito relevante, porque realmente basicamente são estruturas corporais que ou te distanciam das pessoas, mas que criam espaços. Então, com distanciamento social, com essa coisa de não aglomerar, ele se tornou bastante interessante, porque não era algo que a gente pensava sobre. Era uma coisa mais que a gente pensava sobre empatia, sobre discutir a intimidade, o corpo. E daí teve de novo, essa outra possibilidade. Como a estrutura que caiu, também o Covid deu uma voz assim, diferente a esse projeto. Daqui são algumas explorações que a gente foi fazendo,
de como se podia conectar, de como podia limitar o próprio corpo. Eu vou passar rapidamente, porque tem bastante coisa, mas a ideia foi se basear nessa estrutura tipo minimal surfaces e tentar criar wearables que conectassem. Foi um momento bastante também de exploração geométrica, de forma, de viajar um pouco também. E daí depois eles tiveram a oportunidade de aplicar essa ideia que eles tinham iniciado assim num workshop na University of Oregon. Então eles produziram assim algumas peças iniciais também com essa mesma ideia. Então foi bastante interessante que teve um primeiro feedback de como as coisas foram. E daí eu cheguei depois desse workshop eu cheguei no projeto como chefe de fabricação digital, mais ou menos. Eles me chamaram para auxiliar nisso e a gente continua na pesquisa, mas agora está meio que deu uma parada. Então, basicamente, a gente criou uma coleção de wearables que tivessem diferentes tipos de conectividades e que tivessem diferentes tipos de formas, que são essas 6. E, a partir disso, a gente também tentou explorar as técnicas de fabricação, os materiais. Como eu já tinha feito esse trabalho do triângulo, das tiras triangulares no mestrado, isso me facilitou muito, porque eu já tinha tido uma pequena experiência antes. Então, aqui também mostrando um pouco dessas peças, de como elas podiam se conectar um entre os outros. Era um momento mais inicial. Daí, depois a gente realmente fabricou elas. Foi exposto numa feira de tecnologia aqui em Barcelona, que se chama Reshape. Então, esse vest aqui seria algo que meio que guia a tua postura e sugere algumas conexões, tipo essa. Esse seria também outro casaco, assim, que é mais como uma estrutura de proteção. Esse daqui foi produzido em plástico, foi cortado a laser e foi bastante fácil. Esse daqui foi produzido em alumínio, então a gente teve que cortar o alumínio e foi um pouco mais complicado a montagem e tal, mas foi bastante interessante também. E aqui também um pouco o distanciamento social, a máscara, essa coisa dos espaços, das distâncias entre as pessoas, que a gente achou interessante. Como se pode conectar com outras pessoas, como eu posso dizer, essas conexões, esses buracos, assim, eles sempre induzem a tu pôr a mão ao conectar. Eles têm essas formas curvas, então sempre tem a vontade de pôr a mão, assim, são formas que te atraem, que te chamam normalmente. Aqui outro wearable, que é uma saia que cria conexões e amplifica a silhueta. E a gente foi explorando mais ou menos assim um pouco todos eles juntos ao mesmo tempo. Foi bastante interessante. Tem um pouco sobre a fabricação, então a gente também utilizou uma técnica parecida com a que foi utilizada antes. A gente começa com umas superfícies retas e depois faz o relaxation da mesh. E depois, a partir daí, faz a triangulação, vê qual é o melhor tipo de mesh, de sistema. Aqui alguns GIFs mostrando o relaxation mesh de algumas dessas peças. Interessante também que daí a gente cria perímetros que estão fixos, que são para as conexões. Então, todos esses círculos aqui, eles ficam fixos. Então, todo o resto relaxa e esses círculos ficam. Aqui outro wearable que a gente fez. E aqui mostrando um pouco do processo que também começou lá, quando eu estava no Fab Lab. Eu estava fazendo os primeiros prototipos, eu assessorava com o pessoal que estava lá na IA. Então, assim, os primeiros prototipos sempre são bastante feios. As uniões foi algo que a gente quis muito evoluir sobre, porque não dava mais para ficar fazendo uniões com grampo. Então, esse foi o primeiro que a gente viu que não estava dando certo, não estava encaixando. Uma coisa que eu acho que ainda dá para evoluir, também como pro projeto, é como fazer a montagem, porque a montagem é bastante duradoura
Basicamente, tu pega o Rhino, assim, pega o computador e vai olhando tira por tira, tu tem um código de cada uma, mas vai unindo ela uma por uma. Daí, quando tu termina uma, tu dá um OK e segue. Então, é bastante, assim, a montagem ainda é bastante manual, não é muito digital a coisa. Daí aqui um segundo prototipo que já estava melhorando um pouco como a gente estava aplicando as tiras. A gente evoluiu, obviamente, o script do que estava antes. Daí que eu comecei a fazer grupos, e não só todas as tiras separadas, então eu separava em grupos e depois eu montava os grupos. Esse foi um segundo prototipo. Aqui mostrando um pouco a evolução da mesh, de como a gente também entendeu que tinha que ter um perímetro mais rígido para não ficar muito blando, porque o material ele também não ficava muito rígido, era um poliestireno. E daí a gente conseguiu chegar numa união bastante interessante com o Revit, que basicamente era apertar, ele abria e deu. Isso facilitou um monte a nossa montagem no final. Aqui na fábrica, fazendo corte a laser de alumínio, que as peças de alumínio que também tinham a mesma união, a mesma técnica. A única diferença é que no plástico a gente não corta aqui os triângulos interiores, a gente só faz um engrave, daí a gente pode dobrar. E no de alumínio a gente tinha que fazer uma linha tracejada e cortar, porque o alumínio não, só com um corte que ele conseguia criar essa flexibilidade. Daí aqui mais fotos de montagem dos prototipos e algumas peças finais. Então, um pouco mostrando o projeto, começa sempre com superfícies planas, tem que dividir a gente dividiu elas em verticais e horizontais. São aqui, superfícies planas, os verdes eram horizontais. Depois subdividia para criar a subdivisão das tiras. Depois transforma em mesh, unifica tudo, faz o relaxation, extrai as arestas para poder fazer o unroll das tiras, depois põe tudo uma do lado da outra, faz o nesting, aplica na prancha onde vai o corte a laser, faz a região que corta, primeiro tem que, na verdade, primeiro tem que gravar, depois cortar, porque quando tu corta as peças podem saltar, então primeiro grava, depois corta, e faz a numeração que também é gravada. E aqui daí como uma tira fica no final, que era as uniões, o corte, e essa é uma das peças em alumínio. E daí no final das contas, depois que a gente apresentou isso na feira, a gente acabou fazendo também uma colaboração com uma fotógrafa, que ela usou as nossas peças para fazer um photoshoot, que também acabou ganhando um prêmio de fotografia. Então teve mais um desmembramento do mesmo projeto, que foi bem interessante, que era também assim, de uma perspectiva um pouco mais fotográfica, visual e artística, da conexão humana. Então, essas fotos foram feitas em um deserto aqui na Catalunha e ficaram super interessantes. Esse é um outro exemplar que tem alumínio. E falando também um pouco assim de colaborações artísticas, tem esse outro projeto que se chama Radiorato. Eu não utilizei tantas ferramentas computacionais nesse projeto, no sentido tipo, de Grasshopper, mas eu utilizei impressora 3D. Então, foi uma técnica de fabricação que cada vez eu estou usando mais, que eu, ultimamente também, em junho, eu fui dar uma aula de impressão 3D em Bilbao. Então, é algo que eu tô tentando também fazer uma coleção de joias com impressão 3D. Meio que casar, assim, essa técnica de fabricação, que é a impressão 3D, com produtos, com projetos, e nesse projeto a gente usou a impressão 3D. O Radiorato é basicamente um projeto artístico baseado no pensamento transhumanista, que é expandir a condição humana usando a tecnologia. Então, nossa base principal é a antena. Ele é um capacete que põe na cabeça com uma antena. E essa antena que está no meio tem uma artista que ela utiliza que ela capta as ondas sonoras, as frequências do rádio e transforma em música. Então, aqui foi a modelagem 3D, que foi onde eu entrei. É um projeto colaborativo, tem artista, uma desenhadora e eu. Então, cada um faz a parte e ajuda com a parte que
seu expertise. E aqui, explicando um pouco também do conceito artístico, é essa coisa de fazer uma performance, basicamente, onde a artista ela capta essas ondas, essas frequências de rádio que estão ao teu redor, que a gente não vê, e transforma em algo visível. Então, é uma performance que cada vez que ela faz é diferente, porque cada vez que a gente está no ambiente, a gente tem frequências de rádio diferentes. Então, ela captura com um sistema de decodificação sonora. Então, tem um cabo que ela está conectada aqui no braço e ela vai meio que fazendo a música, assim, no momento meio experimental. Daqui esse foi um dos prototipos também, o primeiro deles. O interessante também é que esse não é toda uma peça impressa 3D, então é feita por encaixes, o que facilita muito mais. E teve um tour, assim, começou, agora o Covid está meio parado, mas ela apresentou essa performance em alguns lugares, na Argentina, em Barcelona também, e teve no Design Week de Viena também, ela apresentou. Também acabou fazendo uma residência artística em Barcelona, que pôde explorar também a parte visual. Então, era um domo onde tinha projeção de visuais 360, então ela estava ali no meio, fazendo a performance dela, e ao mesmo tempo estava tendo esses visuais. E eu queria mostrar um vídeo. Eu não sei se vocês vão ouvir. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Me avisem se estão ouvindo. Estão ouvindo alguma coisa? Não, nada? Matheus, para a gente ouvir, você tem que... Acho que vai ter que descompartilhar e compartilhar de novo. Tá, daí eu compartilho, tipo, para ver do... Aí tem um quadradinho embaixo, você vai ter que marcar para compartilhar o som também. Tá, vamos ver. Advanced sharing. Share sound. Perfeito. Tá. Obrigado. Agora sim. Radiorator was born with a premise inspired by the cultural and intellectual movement transhumanism, which is based on the philosophy that we can transform and expand the human condition using technology. More specifically, we focus on the human senses and how to expand their capacity for perception through wearables. We thought about the invisible energy that we are surrounded by but we cannot see. The energy that responds to the thousands of artificial and invisible streams of information and communication transmitted through radio frequencies. So we did research on radio frequencies and how to manage them digitally, and we decided that the wearable should be a helmet to be worn on top of the human head as an antenna. This wearable uses an antenna that captures the radio frequencies and then digitally decodes them into sounds and images through SDR technology, software-defined radio. To create the helmet, we used digital fabrication tools and 3D printing technology. The final piece is built through modules and an interlocking system between the helmet and the geometry that emerges from it. The main intention is to represent in shapes the expansive effect of sound waves. Radio frequencies are digitally decoded into sounds that the performer uses as raw material, and then she processes them with Ableton Live and synthesizers, generating a live performance that becomes experimental electronics.
oscillating between ambient and experimental electronics, they invite a deep and introspective listening. Bom, era basicamente isso para entender também um pouco o som que produz isso, sabe? Porque como é um projeto sonoro, escutar um pouco esse som. O som de background que estava no vídeo era basicamente a performance, o som que acontece no momento. E daí, pulando assim para uma impressão 3D tímida, vamos para uma impressão 3D nada tímida, digamos. Eu acabei também em 2020, acho, 2019. Já não lembro mais. Participando como assistente desse workshop do Design Morphing, que é Robotic Inform, que aconteceu em Barcelona, com o Kunal e Eduardo, que também são dois professores que eu conheci na IAC. Basicamente, eu estava ali de assistente em geral. Esse workshop, ele basicamente trabalhava com alguns temas. Um deles era Differential Growth, crescimento natural, algoritmos de crescimento natural, como, por exemplo, o Coral, aplicado na impressão 3D de grande escala, com braço robótico, na produção de prototipos de móveis, digamos assim. Então, a gente teve umas aulas com estudantes onde foram mostrando esses algoritmos, como podiam também imprimir na máquina pequena para fazer os prototipos. E com isso se foi desenvolvendo prototipos relacionados a esses temas. Alguns dos elementos que a gente começou a demonstrar nos workshops eram nesses tipos de algoritmos de differential growth. Começavam algo muito simples, como 2 círculos e preenchendo esses espaços entre eles. Depois preenchendo, por exemplo, um retângulo que crescesse de uma forma natural em todo esse retângulo. Essa era meio que a base teórica das primeiras aulas. E depois tentando aplicar em algum tipo de móvel, alguma coisa mais, uma escala de design de interiores, digamos assim. E também com restrições, por exemplo, não podendo tocar os círculos interiores, criando assim desafios e limitações para entender um pouco como se podia explorar esses códigos. E outra também é o crescimento, porque os outros eram basicamente crescimento em 2D, to do space filling, tipo, encher o espaço de uma maneira 2D, e esse é de uma maneira 3D, que vai crescendo verticalmente. Depois vou mostrar como ficou essa cadeira, que ficou bem interessante. Então, a gente tinha o uso dessa cuca gigantesca, que imprimia esses objetos, esses prototipos. Foi interessante também assim, sair da maquininha para uma máquina bastante industrial. Ou ao menos estar ali, acompanhar um pouco esse processo. Esses foram alguns prototipos que já foram feitos pelos coordenadores, então eles já trouxeram isso como exemplo do que isso poderia ser feito. Então, isso é uma cadeira assim, uma banqueta, basicamente. E depois foi os alunos que entraram em grupos e foram produzindo assim, diferentes tipos de objetos, como um banquete, uma mesinha. Esse foi um dos projetos de uns alunos que foi bastante interessante, que eles criaram 2 differential growths e depois criaram twists entre os dois. Não foi apenas uma instrução, que é o que a maioria normalmente faz, porque também não tem muito conhecimento. E daí esse era um aspecto final. Também o mudar a cor, assim, quando está imprimindo, dá um aspecto bastante interessante, assim, no final. Esse era aquele lá que eu mostrei, o último gift, que era basicamente um perfil de um stool com o differential growth crescendo no meio de uma maneira mais 3D. Aqui foi também um projeto dos alunos, foi uma cadeira que foi ficou
ficou super boa, tipo, para sentar mesmo, cumpriu todos os requisitos. E esse era um elemento mais decorativo, eles queriam que fosse assim, um repouso para um gato, uma coisa assim, algo mais pequeno. Então, no final, a gente produziu esses tipos de móveis, assim, foram bastante interessantes, como a gente chegou ali. Também teve uma rocking chair, uma cadeira que balança, que eles tentaram e não funcionou muito bem, mas, enfim, em geral, os resultados foram bastante interessantes. E eu mostro isso mais para também mostrar um pouco o potencial da impressão 3D, sabe? A gente pensa, às vezes, que é uma coisa mais para fazer prototipo, mas hoje em dia já está numa escala industrial, uma escala grande, que já tem uns resultados super interessantes finais. Daqui a turma, sempre no final. E daí, para terminar, eu vou falar um pouquinho também da minha experiência no External Reference. Vou falar só de um projeto rápido, assim, de alguns aspectos que eu achei interessante. Foi um projeto super grande que eu participei, que infelizmente pelo Covid não aconteceu, mas a gente chegou até as últimas etapas, projeto executivo, tudo, que é o projeto expositivo do Pavilhão do Peru da Expo de Dubai, que está acontecendo esse ano agora. Então, o escritório ele estava fazendo a parte expositiva, o interior design de todo o pavilhão. Esse é um pavilhão que tem uma fachada toda de tela, assim, essa tela peruana. Tem essa entrada bastante estreita, que vai entrando e depois chega para um pátio oval também feito de tela, que é bastante interessante. E a gente trabalhava nos espaços expositivos de interior. Então, para entender um pouco a circulação, para também entender um pouco como é o projeto, a temática do projeto, a ideia é que tu entrasse aqui e depois pegasse a escada rolante e desde o terceiro andar fizesse a exposição de cima para baixo. Então, essa ideia era porque eles queriam que cada espaço representasse uma tipologia geográfica do Peru. Então, por exemplo, começava do primeiro espaço, que era as montanhas mais altas onde tem neve, e depois descia para a serra, depois descia para a floresta alta, que é onde tem muitos lagos, e depois descia para a floresta baixa, onde é a Amazônia. Enfim, fazia um percorrido meio que mostrando esteticamente teria que representar o Peru de uma maneira natural, geográfica, também representar todas as civilizações e etnias que existem no Peru. Foi super interessante também porque a gente pôde se inspirar em vários elementos naturais, em se inspirar em trabalhar com biomimética. E eu vou mostrar algumas coisas, assim, não muitas, mas alguns exemplos que eu achei que ficaram bem interessantes. Então, aqui mostrando os 3 andares, como é esse percorrido. Então, para o espaço central, que é o número 2 aqui, que é o pátio, que é essa lona, assim, a gente se inspirou nas ramificações dos rios, porque no Peru tem uma parte que é a parte amazônica, peruana, tem muitos rios, então a gente queria que lembrasse um pouco que esse fosse a unificação de todo o pavilhão. Então, a ideia é que tivesse essa ramificação nesse cono central, que saísse desde a extremidade superior do terceiro andar até a parte do pátio interior. Então, que fosse caindo com a gravidade. Seria feito com cordas e com LED, com fitas de LED. Então, teria uma estética visual, assim, que fosse mudando de cor, como se fossem veias saindo, assim, veias azuis saindo. E meio que todos os espaços era uma coisa de experiência. Tudo tinha que ter uma experiência completa de todos os lados, de visual, estético, sensorial. Era meio que essa a ideia dos espaços. Então, basicamente, a gente usou uns códigos para fazer a ramificação de todo esse teto que depois descia para o cono central. Então, esse foi a divisão, assim, de como a gente fez a ramificação. E aqui um pouco mostrando um GIF de como a gente se baseou, assim, para criar essa ramificação. E, basicamente, é um fractal, que também é um crescimento natural, que assim,
E depois você vai ver que a gente usou a mesma técnica para representar árvores. Então, são coisas diferentes, mas no final é tudo crescimento natural, tudo se encontra e é bastante coeso, assim, é bastante parecido. Tem aqui algumas imagens nesse pátio central. A ideia também é que tivesse assim, uma lua e um sol pendurado, assim, com uma ideia de remeter também à cultura astrológica e astronômica das civilizações peruanas. Então, no momento que estaria de noite o pavilhão, teria a lua, e no momento que estaria de noite, de dia, teria o sol. E outro espaço que era bastante interessante também era a Cordilheiras Peruanas, que era aquele primeiro. Então, era essa coisa de neve, de ambientes altos, de montanhas. E era basicamente nesse espaço. Interessante que a gente fez essas montanhas de topografia, não sei se a Marina tá aqui, a Marina Brandt, mas ela participou também desse projeto comigo, ela estava antes. E o interessante de produzir essas montanhas, por exemplo, não foi nem utilizar o Grasshopper para fazer a forma delas, mas para depois fazer a fabricação. Por exemplo, para fazer esses desenhos de fabricação, para fazer uns encaixes, foi muito mais rápido do que fazer tudo manualmente. Então, a gente conseguiu produzir muito mais rápido com o auxílio de códigos do que se fosse fazer tudo manualmente só no Rio. Daí tem a parte superior também, que agora que é do céu, seria um céu todo projetado. Também a gente tentou explorar um pouco a triangulação desse céu, que seria uma estrutura metálica com lona e retroprojeção. E aqui alguns exemplos de como a gente estava fazendo uma busca de qual era o melhor, de tamanho dos triângulos, talvez triângulos muito pequenos fossem ruins de construir. Enfim, a gente estava explorando. E para o chão, para a parte do pavimento, a gente voltou a se inspirar nos rios e a gente fez também um código de river flow. Então, a gente quis criar essa ideia de fluidez dos rios em termos de linhas aplicadas no chão. A ideia era fazer um vinilo em todo o chão, com linhas que fossem fluorescentes, que brilhassem no escuro. No final, essa ideia nem acabou sendo aprovada, mas eu queria mostrar porque também é uma ideia que remete à biomimética, que remete a essa conexão com a natureza e que acaba também sendo super interessante. E esses são alguns... aqui dá para ver a escada rolante chegando, então aqui é onde inicia a exposição. Então já dá para ver aqui onde tem as montanhas de um lado, o céu de cima. A ideia é realmente sentir como se estivesse nesse ambiente alto, frio, com neve, assim, bastante também fumaça. E também a ideia era ter dois tipos de experiências. Uma de noite, para ver o céu estrelado, como essa, e outro de pôr do sol, para ter outro tipo de experiência. Então, tudo é com projeção, tudo serão projeções, as montanhas serão projetadas, o teto seria uma retroprojeção, e estariam, assim, simbolizando as montanhas peruanas. Outro ambiente, outro espaço que eu vou mostrar também é o espaço da Amazônia peruana, que é esse terceiro aqui. Também baseado nas ramificações, então aqui a gente usa as ramificações como piso e como espaço interior. Então, são todas telas que são projetadas para também ter essa ideia de experiência dentro da Amazônia. E baseado nesses Differential Growth Algorithms que a gente criou também essa ramificação, um pouco parecido com o outro. Mas daqui de uma maneira mais rígida, digamos assim, não tão fluida, um pouco mais arvorezinha e não tanto rio. Daqui mostrando um pouco como a gente aplicou nesse espaço. E aqui os resultados finais. São todas essas telas que estariam numa estrutura do teto penduradas, com perfil metálico. E a intenção é também ter essa profundidade de imersão, de tudo ser uma projeção, telas translúcidas.
e parecer que tu tá realmente no meio da floresta. Também o piso com LED, um piso assim com uma canaleta com LED. E o último espaço, que daí a gente já chega na parte costeira, desértica do Peru, que é a costa e o Oceano Pacífico. Então, a nossa inspiração para esse espaço foi o Sand Ripple Effect, que é esse efeito que o vento tem na areia, que dá quase esse fractal, assim, super interessante. E a gente queria aplicar basicamente isso na pavimentação. A gente queria pegar a madeira, fazer fressar ela na CNC, e depois aplicar uma resina líquida para que pudesse andar, mas que parecesse que estivesse andando na areia. Então, tem a parte da areia e a parte do mar. A parte do mar que seria só azul, e tudo com projeções, tudo assim, bastante agressivo. Aqui, então, mostrando a caixa de luz, que seria uma caixa de luz muito cálida para dar essa sensação de deserto. Essa pavimentação aqui, assim, imitando um pouco a areia. E aqui, um pouco como seria. Aqui dá para ver os rios, que seriam do cone, assim. Lá atrás, tu vê um pouco a selva. Esse espaço é um espaço meio mezanino, assim. E bom, basicamente, eu falei bastante projetos, foi bastante informação no final, mas era meio que para mostrar também um pouco o meu percurso, que não é tão linear, que às vezes eu faço um negócio aqui, faço outro, é mais multidisciplinar, mas espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, por favor, agora podem perguntar. Também, se quiserem ver mais projetos, tem aqui no meu site, enfim. Muito obrigado. Bem, Matheus, obrigada. Incrível o seu trabalho. Achei bem, eu achei bem coerente assistindo, né? Da parte que você fala lá da vestimenta topológica, até o pavilhão do Peru, acho que você transita aí entre arquitetura, engenharia, fabricação, arte, né? E aí ficou para mim uma meta performance aí que amarra aí seus projetos, né? Porque tem sempre essa relação que vai desde do projeto como performance e da performance propriamente dita, né? Que foram discussões que a gente fez muito na nossa disciplina de teoria, sobre essa questão da performance, da meta-performance. Bem, lembrei muito de Hélio Oiticica, Puppet, do John Cage, né? A performance, música, dança, digital. Então, eu achei incrível. Eu gostei muito dessa relação da experimentação com as artes plásticas, com essa releitura, né? Da escultura contemporânea. Bem, Matheus, vou abrir para as perguntas, mas antes eu queria te perguntar, né? Eu particularmente gostei muito dessa questão, dessa relação da meta-performance. Essa aproximação conceitual, né, com a escultura, essas manifestações artísticas, muito conectadas mesmo com a ideia do happening, da performance, né, para a gente falar mais das artes. Como que foi isso, essa aproximação para você? Se veio da sua formação no Brasil, ou foi uma relação mais pessoal, ou se foi no mestrado? E segundo, eu queria saber mais focado para a questão do programa, né, do Master. Se existe alguma relação com a indústria local, com políticas de inovação, como que eles trabalham, né? Você sentiu, e se você sentiu uma diferença muito grande, o quão grande, né, de abordagem em relação à sua formação da graduação para essa sua formação. Sim. Bom, primeira pergunta, em relação a essa minha relação com projetos artísticos, foi algo que aconteceu de maneira super espontânea. Tipo, eu estudei arquitetura e urbanismo em Porto Alegre, mas, tipo, nunca tinha feito nada muito artístico. Assim, sempre tive um lado artístico bastante aflorado, mas nunca, talvez, tive a abertura, a possibilidade ou meios. Tipo, a faculdade de arquitetura já era bastante intensa, não dava tempo. E daí eu comecei, assim, a explorar, na verdade, quando eu trabalhei no Fab Lab. E daí, no Fab Lab, eu comecei a conhecer gente que tinha uma coisa assim, mais multidisciplinar.
E daí um dia a gente estava conversando, assim, duas pessoas do Fab Lab, uma estudante e outra que trabalhava junto comigo, e a gente falou, vamos fazer esse concurso, pum, pum, fizemos, aplicamos, ganhamos, e foi, assim, bastante... Agora eu não quero mais parar de fazer, obviamente. Agora eu adorei, mas foi algo, assim, muito espontâneo, não esperava, e eu acho que talvez o que é muito importante falar é que, assim, acho que eu já também faço um pouco a conexão com a segunda pergunta, é que, assim, eu vim da faculdade, né, que era algo, assim, um pouco mais tradicional, depois o mestrado, que foi algo bastante novo para mim, bastante interessante, mas também, assim, ainda bastante técnico, tipo, não tinha muito lado artístico, por exemplo, não tinha essa abordagem. Daí faltava essa, para mim, acho que faltava essa parte artística. Daí quando eu trabalhei no Fab Lab, onde tinha projetos mais multidisciplinares, isso aflorou e foi mais fácil. E para mim funciona muito, por exemplo, quando eu trabalho com as pessoas, por exemplo, porque eu fazer um projeto artístico, eu acho que talvez não viria tão facilmente de mim. Eu acho que a chave para mim, ao menos, é sempre colaborar com gente. E, tipo, e tá trocando ideias com pessoas jovens que têm ideias e participar e ajudar disso. Tipo, essa coisa muito colaborativa mesmo, sabe? E normalmente o artista é muito visto como o artista, uma pessoa só que faz uma coisa, Picasso é a obra dele, sabe? Tipo, eu acho que é uma perspectiva mais contemporânea das artes plásticas, sabe? Então, tipo, três pessoas de ramos diferentes conseguiram fazer um happening, sabe? Tem uma pessoa que faz essa performance, mas que no final é elemento de várias coisas. E perguntaste sobre o mestrado, né? Mestrado, quando eu fui lá, acho que a Camila também está aqui agora, que ela também estudou comigo. Quando a gente começou, era ainda a segunda edição, então eles ainda estavam começando. No projeto final, que era o pavilhão de cada grupo, que cada um construiu seu pavilhão, eles conseguiram conectar um pouco com a indústria local, então tinha a parceria da empresa que dava a lona, parceria da empresa que dava a estrutura, os tubos de fibra de vidro. Mas, assim, ainda estava iniciando. Eu acho que cada vez mais eles estão tentando. Um lugar que eu vejo que faz isso de uma maneira bastante boa e eficiente é a IAC mesmo, porque eles têm fundos da União Europeia, eles conseguem realmente muito financiamento do setor público ou do setor europeu para fazer pesquisa. O da UPC ainda está um pouco tímido, mas eu acho que nos últimos anos, na verdade, cresceu muito. E só que tem um foco assim um pouco mais estruturas, mais otimização, mais talvez assim um pouco mais nesse sentido técnico. Mas eles na época era um pouco tímido ainda nesse sentido. Joia. Bem, pessoal, quem gostaria? Alguém mais gostaria? Eu quero. Bom, Matheus, primeiro, parabéns. Acho que sua palestra foi muito, muito legal, ainda mais nessa etapa que a gente está do curso, sabe? Que eles estão vendo fabricação, estou vendo um pouquinho, né, dessas estratégias de modelagem. Mas a minha pergunta é o seguinte, assim, na verdade até me deu um pouco de nostalgia. Eu lembro quando eu terminei o meu mestrado na UPC, o pessoal do CODA, né, que era o Henrique Soriano e tal, eles estavam começando esse master, inclusive é uma das nossas principais referências, assim. E o que eu vi, assim, pelo menos na UPC, no IAC, eu acho que já é um pouquinho mais, mas na UPC assim, não existe grandes maquinários, tipo no ITKE ou na EA, sabe? Eu fico vendo que aqui no Brasil, assim, falando, né, do que a gente está fazendo, pelo menos na PUC, a gente tem uma infraestrutura muito boa, sabe? Então, assim, um monte de impressora 3D, fresa grande, cortadores a laser grande. Então, assim, né, o que você acha que falta, pelo menos no Brasil, né, já que a gente tem toda a base, o que é o mais difícil, porque é a parte cara da coisa, né, montar um Fab Lab, claro. Para assistir, assim, para a gente começar a mudar um pouquinho dessa cultura, sabe, e aproximar, né, do que seria o design paramétrico aplicado, né, o que acontece na IE, no ITKE, na própria UPC, claro, na IAC, né, assim, esses que estão aí despontando ultimamente. Assim, como que você vê isso, sabe? O que você acha que falta para a gente para dar esse passo a mais?
Eu não sei, assim, é interessante que fala isso, porque realmente eles não têm muitas máquinas. Eles têm até um mini Fab Lab, mas é um Fab Lab que tu tem que pagar, que não é associado diretamente. Realmente falta, mas mesmo assim, faltando, as pessoas se interessam, sabe? Eu vim até aqui, mesmo não tendo todos os maquinários para fazer o mestrado, então é realmente interessante. Eu não sei o que falta no Brasil ainda, na real, mas eu sei que tem algum aspecto cultural de tradição de arquitetura, talvez, tipo, dessa força que o modernismo tem no Brasil, que às vezes é um pouco difícil de romper. Eu acho que também falta um pouco de interesse das pessoas, assim, cada vez, obviamente, nos últimos anos eu vejo que cresceu muito, então, tipo, tá estimulando, tipo, eu podendo dar essa palestra aqui já significa isso, sabe? Que agora tá crescendo, mas, não sei, talvez, é que eu acho que existe, talvez, uma estrutura antiga, assim, bastante consolidada do que é arquitetura, e que essa estrutura antiga é a que domina. Então, essa estrutura antiga teria que dar uma adaptada porque é o que está acontecendo atual. E eu não vejo isso acontecendo tanto, assim. Me parece que falta um pouco de interesse. E também o que acontece, ao menos, eu acho que nas federais em si, tem muita academia e às vezes não tem tanta prática. Então, por exemplo, fica muito focado no acadêmico e não cria esse híbrido que é o interessante do design paramétrico, né? Tu tá produzindo digitalmente e produzindo depois ali ao vivo. Então, acho que falta um pouco de mudar essa cultura, assim, tipo, eu quando estava na UDS, tinha um Fab Lab na engenharia que às vezes podia usar, mas era uma coisa pequena, tímida. Tinha uma professora que eu consegui me encaixar, assim, nos mesmos tipos de pensamento, mas falta. Eu realmente não sei o que o Brasil precisa, porque se já tem as máquinas. Vamos lá, Sim. gente. É isso aí. Tem tudo, então. Eu acho que o problema talvez esteja um pouco na base do ensino, sabe? Sair um pouco desse... principalmente as federais, como você falou, estão muito apegadas a essa questão do modernismo, né? Então, assim, o espaço para inovação ele ainda é pequeno, sabe? E, inclusive, as pessoas que puxam essa fila são muito poucas, né? Então, acho que é um pouco por aí mesmo, assim, concordo com você. E parece que é tipo uma visão europeia do ensino, mas antiga, sabe? Tipo, o que era a visão europeia antiga, que foi o que o Brasil exportou, e daí ficou, sabe? Não se transformou. E aqui já se transformou, sabe? Aqui já naturalmente foi evoluindo. Tipo, a academia antiga, baseada em produzir artigos, que é ótimo, que é incrível, mas sem ter um respaldo assim mais prático, né? Parece que ficou assim um pouco, não sei. Concordo, Matheus. O método Beaux-Arts, né, que ainda domina a academia aqui. E eu acho interessante você estar falando isso, porque vem aquela falácia do atraso tecnológico, né? Então, a gente, por mais que tenha Fab Labs muito bem montados, né, pelo Brasil inteiro, as pessoas vão imprimir sempre um souvenir ali e falar, a gente ainda não tem o braço robótico, por isso que a gente não está lá. Claro. Mas tem uma série de máquinas com muito potencial, né? Sim. E que é isso, assim, a gente acaba não percebendo que é a cultura, né? A formação cultural acadêmica que enfim, né? É o capital humano. Sim, total, sem dúvida. Vamos lá, Brasil. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Bem, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Contribuição, comentário, nós discutimos muito. Não, gente, então... o pessoal está acordando ele no sábado de manhã. Eu acordei eles com muita informação. É difícil. Bem, Matheus, então eu vou continuar aqui minhas perguntas, né? Com relação, né? Continuando um pouco isso, assim, o quão distante, assim, porque a formação espanhola a gente sabe que tem uma diferença, né? Da graduação do Brasil. Então, eles têm essa conexão com a tectônica, com a materialidade, isso é muito mais próximo, né? Na formação. E a gente não tem muito isso, a gente tem, na verdade, uma certa desconexão com a engenharia. Né? Então, quando você falou lá que você aprendeu a análise estrutural e que isso teria te ajudado muito,
Meu doutorado foi, inclusive, focado nisso. Eu dava isso na graduação, né? O caramba, o cangaru, enfim. E ao longo dos 5 anos de doutorado, eu percebi o quanto isso realmente era transformador para os estudantes. Bem, com relação a isso, né? A formação, eu acho que, não sei se a formação na Espanha ainda é aquela formação estendida do arquiteto superior, eu não sei muito bem se isso já mudou, você pode me dizer melhor. Mas com relação a isso, assim, com o campo da arquitetura, a prática profissional do arquiteto, você acha que isso, o quão distante, né, isso está, essa prática da arquitetura, a relação com a inovação, o quão você acha que isso está ainda distante da formação no Brasil, enfim? Queria que você falasse um pouquinho. Bom, eu posso falar um pouco como está aqui também, porque, assim, eu falando que eu estou aqui, eu faço vários projetos também, parece que é tudo muito ótimo aqui. E não, também sim, a formação espanhola, ela é bastante boa, como tu falou, ela tem essa conexão com a materialidade, com o tectônico, e bastante técnico também, tipo, a UPC é uma das melhores universidades do mundo em termos técnicos, sabe, tipo, politécnica, então tem esse poder ali, mas também às vezes falta um pouco, por exemplo, na Espanha também, ao menos em Barcelona, estão abertos e tal para esses tipos de novas arquiteturas, mas ainda também não é tão corriqueiro, por exemplo, encontrar opções de trabalho para trabalhar com isso, sabe? Assim, que sejam assim mais óbvias. Por isso que acabou sendo tipo uma pessoa mais de fazer projeto, de colaborar, porque era o caminho que eu achava que fazia mais sentido para mim. Escritórios que trabalham puramente com arquitetura paramétrica, por exemplo, em Barcelona eu conheço muito poucos. Tipo, existem uns que podem usar algumas coisas, assim, mas que são assim, ó, full nessa essência assim paramétrica de fabricação, assim, são poucos. Eu tive sorte que eu trabalhei no External Reference e eles realmente prezavam isso, então era tudo com Grasshopper, Rhino, fabricação digital, novas tecnologias. Tipo, tive muita sorte de ter essa experiência. E eu não sei no Brasil assim o que falta ainda também para isso, porque eu acho que teve uma época no Brasil que teve essa conexão da materialidade, mas daí foi com a materialidade do ácido concreto, né? E daí teve essa exploração, que teve essa escola que se difundiu tanto e foi tão interessante. Acho que agora tá faltando os outros materiais, a madeira, sabe, os materiais que são mais sustentáveis, ou materiais mais modernos, que têm mais sentido desde a perspectiva, sabe, do contexto local, ou, sabe, de mudar um pouco, fazer esse shift também para... Porque aqui, por exemplo, tem muito isso na Espanha, por exemplo. Tipo, eles usam muita cerâmica, muito tijolo, tem um monte de fachada que é feito de tijolo, que é super interessante, que daí acaba tendo também um respaldo térmico mais interessante. Então, acho que falta parar também de olhar tanto para o exterior, o que é feito, e olhar um pouco para o Brasil, para o que o Brasil pode oferecer em termos de materiais, de contexto. E acho que o caminho é um pouco por aí. Tem que valorizar o que é nosso também. Claro. Bem, Verli? Bom dia, gente. Eu queria fazer 2 perguntas. Principalmente por causa que eu tenho muito interesse em mestrado, eu vi que a sua linha de trabalho, por envolver muita arte, muita teoria, tem muito a ver com o que eu gosto de pensar, assim, das possibilidades. Muita coisa, me pareceu, pelo menos, que adentra muito na simulação, se acerta muito com o discurso, e quando acontece de várias formas. Pode ser muito tecnológica, pode ser muito tecnológica no sentido do material, do uso de fabricação, e muito... qual a palavra me fugiu agora? Tem a ver com essa parte da performance, de como que você usa o discurso da performance com teoria, sabe? Como você adapta o discurso teórico para expressar a pesquisa, a linha de projeto, como a gente consegue casar todas essas coisas. Então, a primeira pergunta seria como você aborda o seu discurso de texto mesmo, assim, como você consegue se guiar para escrever a respeito, alguma coisa assim.
na parte de mestrado, você tem que usar muito termos linguísticos, assim, de filosofia. E se você tem que usar isso, como que você seguia para não cair em análises muito profundas de termos, essas coisas assim? E a segunda é o que você acha da possibilidade, assim, da fabricação digital no Brasil não ser tão digital, tão computacional na hora de fabricar em si, sabe? Como você falou que o processo foi bem manual naquela construção daquela estrutura, como você enxerga uma possibilidade da gente ter essa aplicação no Brasil, mais na parte da simulação, da análise computacional, de como construir, e aqui se aplicar mais de uma forma menos avançada, mais manual mesmo, que envolva mais a localidade. Mais low-tech. Isso. Então, primeira pergunta é, como eu abordo, é que assim, eu terminei o mestrado foi em 2018, e tudo que eu escrevi em relação ao mestrado não tinha nada disso, o texto era puramente técnico e teórico e acadêmico. Então, toda essa parte de abordar talvez uma linguagem assim mais filosófica e artística veio depois, e para mim, honestamente, não tem uma abordagem assim, não tem uma metodologia. Eu vou conforme o projeto, conforme eu acho que vem de uma maneira muito mais espontânea, assim, conforme o que faz sentido para mim no momento ou com as pessoas com que eu estou trabalhando. E o que tu falou no Brasil eu achei bastante interessante, na real, porque eu parei para pensar agora, porque realmente a gente tem muitas máquinas, a gente tem capacidade, mas também a gente tem muita mão de obra, né? Então, poderia ser um híbrido, assim, a gente não precisa fazer com que a Kuka construa nossas casas, como na Europa, que tem menos pessoas, sabe? A gente pode unir os dois com a mão de obra local, ensinar eles a usar as técnicas e casar essa coisa assim mais nossa, mais Brasil, porque realmente tem muita gente e as pessoas podem trabalhar em projetos que façam sentido. Tem também talvez um senso de comunidade, e acho que se manter essas duas coisas seria sensacional. Eu não sei muito bem como fazer isso, mas, por exemplo, eu vi um projeto que não é assim, era um projeto meio experimental, não sei também a que ponto vale a pena, mas era um projeto de construção em tijolo com o VR, assim, com as coisas. Então, tu faz tudo digitalmente, acho que foi feito em Londres. Se quiser, depois eu passo a informação que eu não lembro. Mas eles construíram um pavilhão, todos os tijolos, todo digitalmente, todo grasshopper, e daí botava o VR, e daí tu ia botando assim, ele dizia exatamente, simulava onde aqui é o tijolo, daí a pessoa botava o tijolo e virtualmente dava um ok. Então, tu conseguia construir um pavilhão com materiais locais, tijolos, algo com bastante local, mas de uma forma bastante complexa, mais elevada, digamos assim, com uma pessoa, entendeu? Com uma pessoa ali botando mão a mão. Então, talvez tentar achar um meio termo do que é produção, do que é realmente obra, assim, porque, né, no final do dia tu vai ter que construir aquilo. Acho que é super válido esse questionamento. Bem, ótimo. Não sei se eu respondi direito. Respondeu sim, tá ótimo. Obrigada, Velho. Eu achei muito bom isso que você falou do híbrido, né, Matheus? Eu acho que tem um caminho aí mesmo para a gente pensar, né, essa relação. E tentar entender mesmo essa questão do contexto local, né? E aceitar também, não querer repetir práticas de outro contexto, né? Acho que Claro. É um pouco do que o Paulo também falou, né? O Paulo Duca. Então, assim, ele até cita, na Europa, Estados Unidos, a mão de obra é muito cara. Então, assim, o objetivo é mecanizar tudo, né? Aqui no Brasil é o contrário, a gente tem muita gente para trabalhar, assim, muita mão de obra que pode se qualificar. Então, acho que, né, talvez esse esquema high-low, em que a gente usa a tecnologia para desenvolver projeto, otimização, planificação, etc., né, ele possa ser combinado de uma forma muito boa com o que a gente tem aqui. Né, não só pensando em escala acadêmica, né, mas sonhando um dia de que isso entre na indústria, no próprio mercado da construção civil. Então, ou seja, né, muda-se a forma de projetar,
né? Mas usando a mão de obra local que a gente tem. Eu acho que isso é um bom caminho. Sim. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Então, Matheus, acho que a gente pode encerrar por aqui. O pessoal tem aula daqui a pouco, acho que é uma entrega final de trabalho. Acho que... E aí, é de fabricação digital, então eu acho que foi muito rico, muito oportuno, né, você falar para a gente hoje, abrir todas essas possibilidades, mostrar esse trabalho que é conectado às artes, né, enfim, é uma aproximação muito, acho muito coerente, tem congressos, inclusive, né, o congresso, a ISS é isso, né, arquitetura e artes plásticas, né, enfim. Bem, então acho que esse híbrido aí ele é muito coerente quando a gente faz esse deslocamento para a área do digital, né? Acaba sendo, enfim, quase um caminho aí que todo mundo começa a percorrer. Bem, pessoal, então hoje a gente finaliza nossas conferências. Queria agradecer demais a todo mundo que participou, aos alunos da pós, ao público externo. Foram discussões muito, muito ricas para a gente, trouxe muita contribuição. Matheus, então, te agradeço novamente. Muito obrigada, foi incrível tá com você nesse sábado de manhã aqui para a gente. Barcelona já é o quê? Já é hora da siesta? Não, já é hora de comer daqui a pouco, almoço. Ainda tá no almoço. Então, ótimo. Bem, então, gostaria de encerrar, gente. Muito obrigada a todos. E até mais. Até as próximas. Obrigado, gente, por escutar. Obrigado pelo convite mais uma vez. E boa aula para todos.